Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, hoje eu quero comentar o caso desse remédio aí, que subiu 5.000% lá no mercado americano. Essa notícia popularizou nas redes sociais e eu vi alguns vídeos de anarcocapitalistas, eu tô adorando pegar no pé desses caras, dizendo que a culpa é do Estado. Então eu quero aqui colocar mais uma vez os pingos nos is e mostrar pra essa galera chorona que o Estado não é esse demônio que eles pintam e que o mercado não é esse santinho todo perfeitinho que eles imaginam também. Estamos falando da pirimetamina, a marca Paraprim. Até bem pouco tempo atrás, esse medicamento era comercializado a R$ 13,50 o comprimido, lá no mercado americano. Mas aí, um sujeito chamado Martin Shkreli, não sei se estou pronunciando o nome dele certo aqui, da Turing Pharmaceuticals, comprou a patente dessa marca aí e aumentou o preço do produto em 5.400%. O valor saiu de $13,50 e foi para $750. Diante desse fato, nós temos uma galera mais de esquerda demonizando o mercado, demonizando esse empresário. Do outro lado, nós temos a galera de pensamento libertário ou de pensamento extremamente liberal, dizendo que a culpa é do Estado. E aí, o que nós vamos entender disso? Galera, eu quero mostrar aqui uma interpretação mais sensata, sem paixões ideológicas, que vai interpretar o caso como ele realmente é. Para isso, nós temos que desmistificar essa interpretação de que o Estado é uma entidade sobrenatural e que o mercado é outra entidade sobrenatural operando com suas forças místicas sobre a sociedade. Menos, galera, mais realidade. O Estado é uma estrutura abstrata, então vamos falar de governo. Os governos, eles são instituições de poder compostas por pessoas. O governo, por si só, ele não existe. O que existem são pessoas que tomam esse governo, que fazem ele se tornar concreto, são os agentes políticos. As pessoas jurídicas não existem. Uma pessoa jurídica é fictícia. O que existe na verdade é o empresário ou o grupo de empresários que detém os interesses daquela corporação. E aí nós vamos chegar no conceito de corporativismo, onde aquele agente político vai negociar com algum empresário para chegar em algum acordo em que ambas as partes tenham benefícios. Até esse momento aqui eu concordo plenamente com a crítica anarcocapitalista, porque, como eu já falei antes, as críticas desses caras são perfeitas. Eles têm um escopo de críticas ótimas ao Estado, mas o problema são as soluções que eles apresentam, né? São críticas pertinentes com soluções fantasiosas. Isso é o anarcocapitalismo. Sendo assim, eu faço coro e concordo com todos os anarcocapitalistas quando eles criticam um sistema político-econômico baseado em corporativismo. Porque aquele cara que comprou a patente, ele sobe o preço do remédio de R$ 13,50 para R$ 750, ele vai lucrar com isso, mas é óbvio que ele vai pagar impostos altíssimos para o governo. E aí tem um lobby fortíssimo entre os empresários dessas indústrias farmacêuticas e as agências reguladoras na área de saúde. Então os dois ganham. O empresário ganha subindo o preço, o governo ali, no caso, os agentes políticos que estão com esse poder do Estado vão lucrar também com esses impostos. É óbvio que é um esquema de corrupção que se utiliza dos poderes do Estado para fechar o mercado em benefício de ambas as partes. Isso é nojento, é escuso, eu tenho asco desse tipo de comportamento. O problema da visão anarcocapitalista é a maneira de julgar o caso, porque eles entendem que só o Estado tem uma responsabilidade e uma culpa nesse tipo de ocasião. Mas aí eles fecham os olhos, ignoram, fazem vista grossa para o fato de que, para cada agente político corrupto, existe um empresário corrupto também fazendo acordos de corporativismo. Não existiria o corporativismo sem o mercado privado, assim como não existiria o corporativismo sem o Estado. Um depende do outro. Não é uma responsabilidade só do Estado, nem uma responsabilidade só daquele empresário. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor como é que é o caso. Tá passando na rua, uma menina ali, bem bonitinha, gostosinha, e ela tá com o namorado dela. E tem dois caras ali e vai acontecer uma cena de estupro. Esses dois criminosos vão operar da seguinte maneira. O grandão, mais forte, vai segurar
segurar o namorado da menina, tá? Então isso aqui, o grandão é o Estado e o namorado da menina é o mercado, é a livre concorrência. Então o cara que é grandão segura o namorado da menina e aí vem o segundo elemento, estupra a menina, entendeu? São dois criminosos aqui, um que vai segurar o namorado da menina e o outro que vai estuprá-la. Nessa analogia que eu tô fazendo, o sujeito que segura o namorado da menina é o Estado, o cara que estupra é o empresário que está subindo os preços, que está se beneficiando de alguma licitação fraudulenta, que está entrando em algum esquema de lavagem de dinheiro, comprando alguma patente, alguma coisa do tipo. Beleza, mas aí na hora de punir esses dois criminosos, como é que o anarcocapitalista faz? Ah, olha, a culpa, 100% dessa culpa aí pertence ao cara que segurou o namorado da menina. Porque se esse cara não existisse, não haveria estupro na sociedade. O que ele está fazendo? Ele está pegando um crime que foi praticado em dupla e atribuindo a responsabilidade para um só. Está fechando os olhos para o fato de que teve um outro cara lá que estuprou também, que foi criminoso também. Então os atos escusos e completamente sujos do corporativismo têm dois responsáveis, o governo e o empresário que vai se submeter a esse tipo de acordo. Ambos são criminosos nesse caso. Ambos estão lesando o mercado e lesando os consumidores. Aqui nós vamos perceber que corrupção não é uma exclusividade de governos. O mercado também pode ser corrupto, o mercado também pode ser criminoso, agressivo, violento. Aqui entra a questão da honestidade intelectual. Quando eu falo que o Estado é indissolúvel, não estou dizendo que governos não possam ser extintos. Claro que um governo pode ser eliminado. O que eu estou querendo dizer é que por uma questão prática, sempre vai haver um governo soberano, ou pela ambição de um líder absolutista, ou pela necessidade de solucionamento de conflitos, mas isso eu já expliquei em outros vídeos. O que quer dizer a questão da honestidade intelectual aqui é o meu reconhecimento de que o Estado não é uma ferramenta perfeita. O Estado é uma ferramenta neutra. O governo ele pode ser bem utilizado ou não. Nesse caso aí dos Estados Unidos, com essa lei de patente esdrúxula, é um caso onde o governo está sendo utilizado para garantir um sistema de exploração ao consumidor e de fechamento de mercado. Então não tem o menor problema em admitir que o Estado e que os governos podem ter 1001 problemas. A grande questão é que estamos em uma eterna busca para melhorar as relações políticos sociais. É para isso que nós devemos fazer os debates políticos. Agora, a coisa fica complicada quando o sujeito me apresenta uma solução completamente fantasiosa, utópica, onde o mundo é perfeito, todas as pessoas são ricas, todo mundo é empreendedor, todo mundo tem o raciocínio anarcocapitalista, não existirão bilionários, né? Um conto de fadas lá na terra do algodão doce, na rua do pirulito. Pera lá, vamos buscar soluções práticas, soluções realmente execuíveis e parar com essa fantasia, com essa inocência de que não existe corrupção em empresários, ou que um empresário não pode se utilizar de meios desonestos para garantir os seus lucros, tá? Porque um empresário operando dentro de uma realidade estatal, ele pode fazer uso do monopólio da violência do governo para poder explorar as pessoas, que é o caso desse Martin Shkreli aí. E numa realidade, a parte do Estado, o cara pode usar da violência para garantir o lucro, para garantir a dominação de mercado. É o que nós vimos na década de 20 com o mercado ilegal de bebidas, é o que nós vemos na Colômbia com o mercado com Pablo Escobar. Vai lá no Rio de Janeiro ou em qualquer periferia de grande cidade, na Bahia, em Belo Horizonte, São Paulo, nas periferias aqui de Brasília, vai ver como é que os traficantes operam, como é que eles competem por território e por clientes. Aí você vai me dizer, mas a culpa é do Estado, blá blá blá. Então você pode vir aqui na minha cidade, aqui em Planaltina, entre o Vale do Amanhecer e Planaltina, existe um sistema privado de transporte que não é regulamentado, mas que também não tem fiscalização do Estado. Não tem nenhuma polícia, não tem nenhuma fiscalização aqui em cima correndo atrás e fazendo uma guerra contra esse transporte privado aqui. São 5 km de distância entre o Vale do Amanhecer e Planaltina, tem pouco transporte público e surgiu aí uma galera que faz aí o transporte, né? Eles cobram um preço mais ou menos parecido com a tarifa pública e transportam a galera. A grande questão é que eles se fecharam em um pequeno grupo e aí eles dominaram esse mercado de transporte.
Se eu, por exemplo, pegar meu carro e começar a fazer esse transporte também, os caras vão me tirar na base da porrada. Eu já vi isso acontecendo aqui, os caras brigando por causa de cliente, e expulsando concorrentes novos que entram para fazer o transporte aqui. E aí você vai me dizer que isso é culpa do Estado? Porque isso se parece muito com a briga, por exemplo, entre taxistas e os motoristas do Uber. Aí no caso dos taxistas vocês vão dizer que a culpa é do Estado, porque cobra imposto e nananã, é corporativismo. E nesse caso aqui, os caras estão operando completamente à margem da regulamentação estatal, não tem cobrança de impostos, não tem uma taxa anual para regulamentar o serviço e tal. E mesmo sendo um mercado completamente privado, esse mercado tem sido administrado através da violência. Qualquer pessoa que tentar competir nesse mercado de transporte vai ser expulsa na base da porrada. E eu já vi isso acontecendo. Como é que você vai me explicar isso? O que eu quero mostrar para vocês é que o mercado ele não é puro, o mercado não é bonzinho. O mercado ele pode ser dominado por pessoas violentas, pessoas que podem usar o monopólio da violência estatal em um sistema corporativista, ou eles podem ser extremamente agressivos, usar da força mesmo, da violência, agredir o concorrente para tirar ele do mercado. E exemplos disso não faltam. Eu acabei de mostrar a questão do tráfico de bebidas, a questão do tráfico de drogas, e dei um exemplo extra, que é a realidade do transporte que tem acontecido de maneira privada, e mesmo assim a hegemonia ou o monopólio desse mercado tem sido assegurado porque os caras que estão neles são violentos com aqueles novos competidores, aquelas pessoas que tentarem se enfiar ali no esquema. Em suma, o mercado não é um ursinho carinhoso. O mercado é composto por pessoas e as pessoas podem ser violentas e recorrer a meios injustos para assegurar os seus lucros. Porém, eu vou concordar com vocês de que o corporativismo é uma forma injusta de operar no mercado. Por que é injusto? Porque você fecha as portas para a concorrência. Isso não é legal. Isso daí é uma forma de beneficiar uns e prejudicar outros. Concordo. Mas aí o anarcocapitalista vai chegar no consenso de que devemos eliminar a proteção aos direitos autorais, aos direitos industriais, aquelas patentes de livros, patentes de filmes, patentes de marca, patentes de fórmulas de remédio. Eles vão chegar na conclusão de que isso deve ser eliminado. Eu vou confessar que eu me incomodo muito com essa questão das patentes e eu já fui favorável à extinção total dessas patentes aí. Mas hoje eu tenho um raciocínio mais ponderado com relação a esse assunto. A nível internacional, isso daí é regulamentado pela ONU, tá? Existe um órgão chamado Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Existem dezenas de tratados internacionais para lidar com essa questão da propriedade intelectual. Aqui no Brasil esse assunto é regulamentado por algumas leis diferentes, tá? Tem uma lei para a propriedade intelectual, questão de livros, músicas e tudo mais, e tem uma outra lei, a 9.279 de 96, que regulamenta a questão do direito de marca, o direito à propriedade industrial, tá? Que é aquela questão da patente, por exemplo, desse medicamento aí. Agora eu vou te explicar por que eu não sou favorável à eliminação do direito da propriedade intelectual, à propriedade industrial. Imagina um estúdio cinematográfico que produziu o filme Mad Max. Eu não vou me lembrar exatamente quanto foi gasto nesse filme, mas eu sei que foi muita grana. Mais de 100 milhões, 150 milhões de dólares. É necessário assegurar a propriedade intelectual, o direito autoral para esse estúdio cinematográfico. Porque se ele gastar milhões de dólares para produzir esse filme, e assim que ele ficar pronto, os cinemas, ou sei lá, quem puder gravar isso num DVD, todo mundo sai distribuindo o filme gratuitamente, ou sei lá, sem passar um centavo para aquele estúdio que produziu e gastou para fazer aquela obra. Dessa forma, aquele estúdio ele vai falir, porque ele não vai ter um retorno que vai cobrir os gastos de produção. É necessário garantir, pelo menos por um período, que aquele estúdio tenha o direito de lucrar exclusivamente com aquela obra. Ou que quem for lucrar com aquilo também, por exemplo, um cinema que vai lucrar com aquele filme, o cinema vai transmitir o filme, mas vai pagar um direito autoral para aquele estúdio de cinema. Eu posso passar o filme, se eu quiser, desde que eu divida parte do meu lucro com aquela empresa lá, que
produzir o filme. E eu acho isso justo, porque aí vai garantir que aquele estúdio tenha lucros e possa cobrir os gastos da produção. Se você não garantir esse lucro para aquela empresa, você vai desestimular o mercado de produção cinematográfica, assim como você pode desestimular vários outros mercados, tá? Ou nós podemos trazer esse debate para a questão da indústria farmacêutica também, que tem cosméticos e remédios, e todos eles precisam passar por um período de pesquisa para você lançar um novo produto de pele que vai eliminar a oleosidade de uma maneira diferenciada, mais eficiente e tal, ou um remédio para determinado malefício. Você vai ter que investir em pesquisa, milhões de dólares, milhões de reais em pesquisa. Agora pensa comigo se não é injusto. Vem a empresa A, gasta 500 milhões de reais fazendo uma pesquisa para chegar em determinado medicamento. Aí vem a empresa B, pega aquela fórmula e começa a lucrar. Vem a empresa C, D, E, várias empresas ali naquele mercado, e a empresa que gastou 500 milhões de reais vai falir, porque ela não vai conseguir pagar os gastos que ela teve com a pesquisa, e as outras empresas vão lucrar sozinhas, vão ficar só com os espólios, se aproveitando de uma pesquisa que foi custeada pela empresa A. Nesse caso, a garantia do direito autoral, do direito industrial, da patente, é um incentivo à inovação. Porque se a empresa for falar, eu não vou investir mais em nada novo, não vou investir em pesquisa, porque de que adianta eu investir na pesquisa se eu vou gastar milhões de reais nisso e depois quem vai lucrar com a minha pesquisa, com os meus gastos, são os meus concorrentes? Isso é justo? Meu amigo anarcocapitalista, antes de você defender um livre mercado, defenda um mercado justo, porque você é muito sensível, né, na hora de perceber a injustiça do corporativismo. Ok, o corporativismo é injusto, porque ele beneficia uma empresa em detrimento da ausência de lucro das outras empresas. Por outro lado, você eliminar os direitos autorais, eliminar o copyright, você também está criando um sistema injusto, porque alguém vai pagar por uma pesquisa e outras pessoas vão apenas lucrar. Deve-se haver um senso mínimo de justiça para retribuir o mérito de quem pesquisou por aquilo, de quem produziu e gastou dinheiro para produzir aquela obra artística ou aquele produto industrial. É aqui que vai entrar a ponderação da circunstância. Essa fórmula pirimetamina, ela foi descoberta há 62 anos atrás. É aqui que nós devemos levar em consideração que essa garantia do direito autoral seja limitada a um território e a um período de tempo. Ela não pode ser universal e nem eterna, porque se esse direito autoral for eterno, aquela empresa detentora da patente vai fechar o mercado para sempre. Em um determinado momento, aquilo tem que ser aberto para o mercado, eu concordo com isso. Assim como uma fórmula dessa, ela tem que ser, em um determinado momento, não sei, depois de 5 anos, 3 anos, essa fórmula ela tem que ser lançada no mercado, virar domínio público e todo mundo que quiser comercializar aquilo pega a fórmula e comercializa. Aí que vença a empresa que tiver maior qualidade e os melhores preços na distribuição desse fármaco. Ponto final. Esses caras gostam de jogar a culpa no Estado, aí eles confundem Estado com governo. Por exemplo, o governo americano, a legislação americana tem sido extremamente deficiente para lidar com essa circunstância, permitindo que haja esse tipo de situação. Mas isso não é um defeito do Estado em si, isso é uma falha do governo americano. Vem aqui para o Brasil, existem várias circunstâncias onde o governo brasileiro vai ser ruim, vai ser um exemplo negativo. Mas agora eu vou mostrar um exemplo positivo onde o governo brasileiro, a legislação brasileira, está operando de uma maneira mais saudável que a americana, mostrando que o Estado ele não é necessariamente ruim nem necessariamente bom. Como já falei, nós não devemos eliminar o direito autoral. O que nós devemos fazer é criar uma lógica de proteção que assegure o direito daquela pessoa, daquele pesquisador, daquele artista, lucrar por um determinado período exclusivamente, para pagar com os seus gastos e também para recompensar o seu mérito de criação, e depois desse determinado período isso deve ser aberto para o mercado consumir aquilo de uma maneira extremamente livre. Porém, enquanto houver uma patente, enquanto estiver uma patente vigendo, deve-se fazer o que acontece aqui no mercado brasileiro. Tem que haver uma regulamentação estatal que impeça a cobrança de preços abusivos. E para garantir isso aqui no Brasil nós temos a Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos. O que ela faz? Essa instituição governamental, ela vai estipular um
teto, um preço máximo para aquele mercado, para aquele produto ser comercializado no mercado. Por exemplo, esse medicamento, Daraprim, ele está sendo comercializado a $750 o comprimido, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, uma cartela com 100 comprimidos custa no máximo R$8. O preço médio desse medicamento é R$7, tá? 100 comprimidos custa em média R$7. E essa agência que eu acabei de citar, ela estipula que o preço máximo deve ser R$8,02. Enquanto no Brasil nós pagamos um preço máximo de 8 centavos o comprimido, lá nos Estados Unidos o preço é $750 um comprimido. Aí você vai me dizer que a culpa é só do Estado? Pô, o empresário lá também tem responsabilidade sobre isso. Até porque aqui no Brasil a Farmoquímica, que é detentora da patente, não está tendo prejuízos e não está incomodada com os preços estipulados por essa instituição que eu acabei de citar. Dessa forma, a empresa detentora da patente tem seus lucros, o consumidor paga um preço justo e o mérito disso é do Estado. Melhor dizendo, o mérito disso é do governo brasileiro. Isso mostra que o argumento anarcocapitalista sempre incorre na falácia da generalização apressada. Os caras pegam um problema que aconteceu lá nos Estados Unidos, generalizam isso para uma realidade global e dizem que a culpa desse mercado abusivo é do Estado. Sendo que aqui no Brasil, o próprio Estado garante que o medicamento seja comercializado a 8 centavos de real. Vocês perceberam que quando o Estado tem seu mérito, os caras simplesmente ignoram? Há uma indignação seletiva e completamente falaciosa nesse discurso. Agora fica aqui a minha crítica. Essa Farmoquímica, ela detém a patente desse medicamento há mais de 10 anos. Tá? E aí eu já discordo, acho que ela tinha que ficar aí no máximo uns 5 anos com a patente desse medicamento. Após esse período, até porque essa medicação já existe há 62 anos, após esse período, isso tem que ser aberto para outras indústrias farmacêuticas e ficaríamos aí com 2 elementos importantes para garantir o preço e a qualidade do produto. Essa instituição governamental que vai estipular um teto para que não haja preços abusivos para o consumidor e a competição do mercado, que também é uma excelente ferramenta para garantir preços baixos e, acima de tudo, a qualidade do serviço.